Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu trouxe para vocês a correção dos exercícios. Então a gente basicamente vai fazer um resumão de todo o terceiro bimestre, de todos os exercícios que nós fizemos no terceiro bimestre, certo? Vamos começar. Bom, a semana 15 foi a primeira semana do terceiro bimestre. Foi uma semana em que eu trouxe para vocês um exercício do quiz, né? Do videozinho. Eu passei um videozinho para vocês, era um trailer de um filme, e fiz algumas perguntas sobre ele. E trouxe aqui nas respostas, eu trouxe aqui já as fotinhas para comprovar as respostas. Então vamos lá. Quando eu fiz a pergunta What time does the daddy wakes up? Eu perguntei que horas que o pai levanta. E aí a resposta correta tá aqui na figurinha, ou seja, 5 da manhã. Beleza, a hora que muito menino vai dormir, né? A próxima. What is the color of the boy's tie? Qual é a cor da gravata dos meninos? Então, isso aí é um exercício mais de observação. Então, vocês puderem observar que os dois, tanto o mais velho como o mais novo, eles usam gravatas de cor vermelha, ou seja, red. What color is the bus? Qual é a cor do ônibus? Então, eu venho aqui e marco yellow. What time does the eldest boy wake up? Que horas que o menino mais velho se levanta? Tá aqui, então, 10 para 6. 5h50 da manhã. The younger boy's room is. O quarto do menino mais novo está. Como é que ele está? Então, tem aqui, de acordo com a fotinha, eu tenho 4 opções. Aí, a resposta é de acordo com a fotinha, no caso, né? Que é lá de acordo com o vídeo. Organized seria organizado. Dirty, sujo. Messy, bagunçado. Empty, vazio. Nesse caso, de acordo com a figurinha, nós temos um quarto bem bagunçado. Messy é a resposta correta. Bom, semana 17. Bom, semana 15 eu pulei para a semana 17, para aqueles que são mais atentos, mais observadores, porque a semana 16, na verdade, é porque eu troquei as ordens e aí a semana 16 ficou sendo a correção dos exercícios do segundo bimestre, tá? Então, como eu troquei, era para eu ter dado primeiro a correção e depois o exercício do vídeo. Mas aí eu mudei a ordem, mas não alterei nada, é só para aquele aluno que for mais observador, né? Então, na semana 17, eu tenho short answers. Então, short answers são as respostas para as perguntas. Então, voltando ao nosso conteúdo do presente simples, tá? Do simple present. Então, eu tenho aqui a pergunta. Does she sleep at night? Eu estou perguntando se ela dorme à noite. Pela figura, porque a figura não está aí à toa, pela figura eu digo que sim. Então, a resposta correta seria, nesse caso, yes, she does. Não poderia ser yes, she doesn't, porque doesn't a gente usa para negativa. Então, a resposta correta é yes, she does. Próxima. A próxima. Do they watch TV? Pela figura, a gente percebe que sim. Então, a resposta é yes, they do. Does she explain the subject? Ela explica o conteúdo? Pela resposta, pela figura, sim, a resposta é sim. Então, yes, she does. Does he drink some water? Por acaso o menininho está tomando, ele toma água? Ele toma água? Pela figura, não. A resposta é não. Então, é no, he doesn't. Certo? Does the cat sleep on the sofa? O gato dorme no sofá? Isso aí é um sofá, gente? Não é, né? Ele tá dormindo em cima do travesseiro. Então, eu vou colocar no, it doesn't. Semana 18,
eu dividi ali em duas partes, né? Eu fiz muito isso esse bimestre. Dividi em duas partes e tem os meninos do 8º ano, eu dividi até em mais partes, porque o conteúdo era grande. Então, vamos lá. Do they use mask é o mesmo exercício, com a figurinha para auxiliar e tudo mais. Então, você tinha todo um apoio visual, né? Então, elas usam máscara? Você pode observar pela figura, você pode ver que a resposta é sim. Então, é yes, they do. Do they drive a car? Por acaso, nessa foto, eles dirigem um carro? Então, pela foto, a gente vê que não. Então, seria no, they don't. Does he run on the street? Pela figura, ele corre na rua? Pela figura, não. Então, no, he doesn't. Pela figura, does he take a shower? Pela figura eu pergunto, ele toma banho? E aí a resposta pela figura é sim, né? Então eu tenho yes, he does. Próxima, does she sleep late? Pela pergunta, a pergunta diz se ela dorme tarde. Então, pela figura, dá para ver que sim. Que dá para ver aqui, ó, pela lua, dá para ver que tá tarde. Então, yes, she does. What does she do? Já estamos na semana 19. Opa, já estamos na semana 19. Semana 19 é basicamente respondendo perguntas, só que dessa vez não com respostas curtas, né? Seriam as duas formas que a gente tem de responder alguma pergunta, ou usando uma resposta curtinha, ou usando uma resposta completa. Nesse caso, eu vou descrever a ação, então é uma resposta completa. Isso nós vimos na semana 19. Então, eu tenho aqui, what does she do? Então, o que ela faz nesse momento? Bom, nesse momento, ela organiza os brinquedos. Então, eu tenho aqui, she organizes her toys. Então, ela organiza os brinquedos dela. É isso que está dizendo aqui. What does she do? O que ela está fazendo aqui? O que ela faz nesse caso? Nesse caso, ela dorme, né? Essa ação aqui é a de dormir, então, she sleeps late. Próximo, what does he do? O que ele faz? O que ele está segurando? Não é um violino? Então, obviamente, ele vai tocar o violino. Então, ele toca o violino. Ó, gente, é só parar para pensar. Tem muita gente que está errando, e errando só de besteira, que eu tô só de olho, viu? What does she do? O que ela faz nesse momento? Nesse momento, ela faz o que é fundamental todos os dias, que é she brushes her teeth. Então, ela escova os dentes, né? Fundamental. Próxima, what does she do? O que ela faz nessa figurinha aí, nessa fotinha? Ela lê um livro. Então, eu coloco aqui, she reads a book. Semana 20 é What do they do? Mesma coisa, parte 2. Então, como diz os blogueirinhos aí do Instagram, parte 2, check. Não é assim que eles falam? Então, vamos lá. Parte 2, check. Então, what does she do? O que ela faz aqui nesse caso? Nesse caso, she closes his eyes. Então, ela simplesmente fecha os olhos do rapaz, né? Ela fecha os olhos dele. Aqui eu digo, what do they do? O que eles estão fazendo aqui nesse caso? Nesse caso, juntou aqui a galerinha e eles consertam a bike, né? Eles consertam a bicicleta, né? What does he do? Pelo tamanho do bocão da criança, a gente consegue entender que ele chora o tempo todo. He cries all the time. Nessa próxima aqui, dá para ver tranquilo pela foto
what does he do? O que ele fez aqui? Ah, minha gente, ele quebra a janela. Então, nesse caso, eu tenho he breaks the window. Na próxima, what does she do? Aí, eu tô vendo aqui pela foto, eu tô vendo que ela cai. She falls down on the floor. Semana 21. Só uma coisa. Muitos meninos me mandaram mensagem falando, mas professora, como é que eu vou fazer esse dever? Gente, pelo amor de Deus, é só assistir a aula, né? Então, vamos se ligar aí. Assiste a aula primeiro, para depois você fazer o exercício. Porque se você fizer o exercício sem assistir a aula, você definitivamente não vai conseguir mesmo, tá? Então, fica mais uma dica aí, de novo, né, para vocês. Semana 21, eu coloquei um movie quiz novamente, que foi um questionário, né, sobre um filme. Mais uma vez eu coloquei um trailer, né, um trailer dessa vez sobre a Shakuntala Devi, que é uma matemática indiana que foi, assim, fundamental para muita coisa. Ela foi chamada de computador humano, mas pouco se fala nela, né? Aí tem diversas questões, é asiática, mulher e tal, blá blá blá. Então, mas é importante lembrar que ela foi chamada de computador humano, que assim, ela tinha um talento gigantesco para fazer contas de cabeça. E não é conta tipo 100 vezes 100, não, era conta de milhões, de bilhões, e ela fazia contas de cabeça de verdade. Essa mulher realmente existiu, ela existe, ela é muito boa. E no filme também é óbvio que não fala só isso, né? O filme também fala sobre a vida dela, ela também teve problemas nas questões pessoais, como qualquer outra pessoa, né? Então eu tenho aqui, ó, de acordo com o vídeo, Shakuntala diz a seguinte frase: drama or nothing. O que significa? Uma crítica à sociedade indiana, ao modo indiano de viver, né? Então, ela tem, bem nesse momento aqui, eu coloquei as fotinhas para vocês, igual eu fiz com um outro filme, para colocar as respostas. Então, ela fala drama or nothing. Então, ela fala drama, é drama mesmo, nothing, nada, e or é ou. Então, a resposta é drama ou nada. Muita gente colocou drama e nada. Ó, presta atenção, hein, gente? Isso é falta de... Essa resposta aqui, eu observei que muita gente errou. Isso aqui foi pura falta de atenção. Pura falta de atenção, tá? Próxima. Qual a disciplina favorita da Shakuntala Devi? Aí aqui fala maths, matemática, né? Que é o momento exato do trailer do filme que ela fala sobre a matemática. De acordo com o filme, a Shakuntala consegue entrar para, que é o exato momento que fala isso, ó, de onde eu tirei. Fala do exato momento em que ela entra para o livro dos recordes, o chamado Guinness Book. Shakuntala Devi tem o talento de... Bom, já falei isso antes, tá aqui o exato momento. Shakuntala Devi tem o talento de fazer contas de cabeça, tá? Aqui eu tenho, de acordo com o filme, o que são chotis. Gente, é que era só um momento de você prestar atenção. Quem prestou atenção já sabia fazer. Que o negócio é o seguinte, quando ela fala, nesse primeiro quadradinho aqui, ela fala que as pessoas ela fala muito suavemente, né? Ela fala suavemente que as pessoas não conseguem entender como que ela, uma menina de tranças, está estudando matemática, né? Ela não tem o estereótipo do estudante de matemática, que é isso que ela quer dizer. Ela fala de uma forma muito sutil. E aí quando ela fala see a girl in chotis, aí o rapaz pergunta o que é, e aí ela responde plants, que aí ela pega bem na hora aqui, ó. Ela pega nas tranças de cabelo. Então, aqui era só um momento de observação, e aí dava para entender, tá? Semana 22, voltamos para o nosso conteúdo, né? Semana 22 é What do they do? Só que
New routine. Eu fiz questão de colocar isso porque era fácil eu escrever um texto sobre rotina falando, eu me levanto às 8 da manhã. Ou criar um personagem e dizer assim, fulano de tal levanta às 8 da manhã. Escova os dentes, como a gente está acostumado a ver, né? Inclusive, quando eu estudei inglês também, eu via muito esses tipos de texto. Levanta às 6 da manhã, sei lá, levanta às 8 da manhã, escova os dentes, assiste televisão, vai pra escola, blá, 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 almoça. Então... Só que não faz mais sentido. Se você for pegar e colocar listar uma rotina de alguém, isso já tá ficando de uns meses para cá, isso ficou muito longe. Então eu quis colocar nesse exercício, o intuito era usar verbos sobre a nossa nova rotina, né? Sobre a rotina de muita gente mudou e eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso e fazer de conta que não existiu, né? Então vamos olhar. Aqui, de acordo com a figura, que isso aqui é mais uma aula que, se você não assistiu a aula e vem fazer direto o exercício, você se deu mal. Sinto muito. Aí eu tenho aqui o seguinte, ó. De acordo com a frase aqui, de acordo com a frase, não. A frase correta, the correct sentence, according to the picture. Então, eu estou fazendo, o que eu quero aqui? Eu quero que você coloque a frase correta de acordo com a figura. Era só você ir lá na aula, que lá na aula eu explicava direitinho. Então, nesse caso aqui, a frase que dá certo seria He works at home since the quarantine began. A próxima, todas elas têm o mesmo enunciado, né? Eu quero saber qual é a frase correta de acordo com a figura, né? De acordo com a foto. Nesse caso aqui, eu tenho que as crianças não brincam no parque mais. Os parques aqui, ó, eles estão vazios. E o parque aqui está vazio, então significa que as crianças não estão brincando mais, né? Próximo, tem até uma plaquinha aqui dizendo para você não abraçar, que inclusive essa parte para mim particularmente, é uma coisa muito difícil, né? Você vê uma pessoa e não poder abraçá-la. Então, eu tenho aqui a frase correta, né? The correct sentence according to the picture is we can't hug friends anymore. Então, esse contato físico, por enquanto, né, de um abraço, não está sendo adequado. Mais uma vez, de acordo com a figura, qual é a frase correta? We have to wash hands more and more. Próxima, de acordo com a figura. De acordo com a figura, tem aqui o famigerado álcool em gel, que em inglês se chama hand sanitizer. Não, desculpa, é hand sanitizer, é isso mesmo, hand sanitizer. Hand sanitizer, esse é o nome do famoso álcool em gel, que muita gente não sabia e muita gente ficou sabendo agora, né? Que o famoso álcool em gel é o hand sanitizer. Então é isso, esse foi o nosso resumão do terceiro bimestre, foram todas essas atividades. Lembrando que essa semana eu não vou passar atividade, porque dia 25 acaba o bimestre e aí vocês podem ter até o dia 27 mais ou menos, que é quando eu coloquei a última atividade para entregar, então vocês têm até o dia 27, sexta-feira, para fechar todas as atividades do terceiro bimestre, que aí já é hora de fechar o bimestre, fechar as notas, finalizar o terceiro bimestre. Então, nesse final de semana agora, nesse próximo final de semana, enquanto vocês estão aí assistindo televisão e brincando e tudo mais, é a hora que nós vamos sentar para poder trabalhar pra caramba, que é para fechar as notas logo, para fechar tudinho certinho como deve ser, para cumprir os horários e cumprir as datas corretamente. Falou? Eu fico por aqui, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!